Olá, tudo bem com vocês? E aí, estão gostando das aulas? Qualquer dúvida é só falar, pois estamos prontos para ajudar. Não esquecendo, que no Classroom existe um tópico chamado Tira Dúvida. Você pode ir lá, deixar seu registro, sua dúvida, que nós iremos responder, ok? Prontos? Então vamos à nossa aula de hoje. Bem, pessoal, o tema da nossa aula de hoje, tá? É cidadania e responsabilidade social. É dando continuidade aí ao capítulo de Somos Cidadãos do Mundo. Então, nós vamos entender que dentro da cidadania, para nós dizermos que somos cidadão, que exercemos verdadeiramente a cidadania, nós vamos entender que cabe a nós uma responsabilidade. E isso nós chamamos de responsabilidade social, tá? Porque a responsabilidade é a condição por ser responsável por algo ou por alguém. A condição de cumprir com as suas obrigações ou com os seus deveres. Então, nós vamos entender que, segundo o dicionário, responsabilidade é a condição de ser responsável por alguém ou por alguma outra coisa. E dentro do tema da nossa aula de hoje, nós temos sim responsabilidades a ser exercida, como cidadão. Tá certo? Nós temos uma responsabilidade social, Nós temos a responsabilidade profissional, mas a nossa aula vai ser voltada justamente para essa responsabilidade social. Mas, afinal, o que é ser cidadão? Falamos tanto de cidadania, de exercer a cidadania. Às vezes nós achamos que a cidadania é só a questão do voto, mas exercer a cidadania ela vai muito mais além do que isso. Existe algo social que nos compete ter responsabilidade, principalmente com o meio ambiente, tá? Então, nós vamos ver aí o conceito de cidadão. Ser cidadão é ter direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei. Ter os direitos civis, que também é participar do destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. Os direitos civis e políticos são assegurados, dentro da democracia. Sem esses direitos sociais, aqueles, que não estão garantidos, tá certo? Não poderiam ter uma participação na questão individual dentro da riqueza coletiva. Então, ser cidadão, certo, é cumprir também com os seus deveres. E nós vamos retratar no decorrer aqui da nossa explicação dessa responsabilidade que nos compete. Por quê? Porque cidadania é a tomada de consciência de seus direitos. Mas também, em contrapartida, tem a realização dos deveres. Então, a minha responsabilidade com a sociedade, qual seria? Será que eu, como cidadão, estou realmente exercendo a minha cidadania com responsabilidade social? Porque bom é quando nós requeremos os nossos direitos. Mas na hora de fazer cumprir os nossos deveres ou as nossas obrigações, aí se torna mais difícil porque ninguém quer esse cumprimento. A cidadania ela deve ser entendida como um processo contínuo, isso é constante, todo dia. É uma construção coletiva, tá? Que vai significar justamente a concretização dos direitos humanos. Então, essa cidadania ela é contínua. E falando em relação à responsabilidade social, você saberia me dizer o que é responsabilidade social? Então, vamos ver o que seria. É o respeito aos valores éticos, às pessoas, à comunidade e ao meio ambiente. Agora chegou num ponto muito importante, que nós iremos refletir em relação à minha responsabilidade social junto ao meio ambiente. Entender que eu sou um ser participativo, que eu sou um ser ativo, um ser atuante em meio à sociedade, porque eu não vivo isolado. Então, eu preciso ter, sim, uma responsabilidade com o meio ambiente. E dentro dessa responsabilidade social individual, tá? Nós vamos trabalhar os valores internos, que vai fazer despertar em nós o verdadeiro valor,
que isso vai nos tornar pessoas ativas, socialmente pessoas transformadoras do mundo em que nós vivemos, tá certo? Se eu tenho a responsabilidade, o senso de responsabilidade social, então eu vou despertar em mim este valor. E isso vai fazer com que a minha ação seja uma ação transformadora para a questão do mundo, tá? Dentro dessa responsabilidade social, nós vamos buscar estimular o desenvolvimento do cidadão e fomentar a cidadania individual e a coletiva. Nós vamos ver que esse individual é a minha parte e a questão coletiva é no todo, tá? Então, a sua ética social ela é centrada no dever cívico, enquanto a filantropia tem no dever moral a sua ética absoluta. Que mais à frente nós vamos entender que essa responsabilidade social não é uma filantropia. As ações de responsabilidade social, elas são extensivas a todos os que participam da vida em sociedade. Então, essa responsabilidade, ela vai competir a todos aqueles que estão inseridos em uma sociedade. Precisa haver essa participação, tá? Em relação ao governo, às empresas, grupos sociais, movimentos sociais, igrejas, partidos políticos, instituições, todos esses órgãos precisam estar envolvidos em uma responsabilidade social, tanto individual quanto coletiva. Entende-se que a responsabilidade social ela deve ser um compromisso elementar das organizações. Só, pessoal, que esse compromisso aí, tá? Ela não vem só das organizações, das igrejas, da comunidade, não. Ela também é individual de cada pessoa, como nós falamos, tá certo? Por quê? Porque isso vai minimizar o impacto, né, do uso de recursos. E falando aqui de empresas, né, dentro da responsabilidade social, a empresa ela vai conseguir, junto à sociedade, conscientização, tá certo? Para se ter, digamos assim, menos impactos no uso dos recursos que pertencem à sociedade, como a mão de obra, os recursos naturais e os financeiros. Além disso, o Estado também vai fornecer apoio a essas organizações, né? Vai se tratar de uma dívida social com a humanidade, porque o governo ele precisa apoiar, ele precisa incentivar tanto a sociedade quanto as organizações, tá certo? Para uma responsabilidade social. Essas ações elas vão buscar justamente reduzir os problemas sociais da comunidade. Seria uma forma de compensar a situação, né? Porque a responsabilidade social das empresas é um dos elementos do desenvolvimento sustentável, que nós também já tivemos essa aula com vocês, explicando o que seria esse desenvolvimento sustentável, que traz menos impactos para o meio ambiente, né? Falando da responsabilidade social da empresa, nós vamos falar aí de uma forma de gestão, que vai definir relação ética transparente da empresa em todos os públicos com os quais ela se relaciona. E pelo estabelecimento de metas, tá certo? O que seria isso? A empresa, ela vai se reunir com seu quadro de funcionário e vai estabelecer metas a ser alcançada em relação aos impactos ambientais. Então, aqui nós vamos formar uma gestão que vai definir essa relação dentro da ética, preservando os recursos culturais, os recursos ambientais. Para quê? Para que as futuras gerações, tá, elas não sejam prejudicadas pelas nossas ações do presente, respeitando a diversidade, promovendo a redução das desigualdades sociais. Então, vocês estão conseguindo perceber o que seria essa responsabilidade social? É uma responsabilidade com o mundo, com o todo, é com o outro. Nós aqui já estamos pensando nas gerações futuras, para aquilo que nós estamos fazendo hoje não venha comprometer
as futuras pessoas, gerações, tá? E para ser considerada uma empresa cidadã, porque nós estamos falando da responsabilidade social das empresas, né? A organização ela deve atuar em duas áreas. Primeiro na interna e depois na externa. A interna será voltada aos colaboradores da empresa, os funcionários, tá? Ela vai gerar um bom ambiente de trabalho, alcançando a produtividade e a permanência dos seus colaboradores. Já a externa é uma comunidade próxima à empresa, que a empresa ela vai desenvolver também ações, tá? Dentro da responsabilidade social externa para a comunidade, tá certo? Pode ser campanhas, podem ser conscientização de N formas, de várias maneiras, dando-se o exemplo para que diminua esses impactos em relação ao meio ambiente. Aí eu trouxe aqui para vocês um quadro que vai abordar uma diferença, né? A diferença entre a moral, a ética e o direito. Como lidar com a questão do certo e do errado? Nós vamos entender que na moral, o modo pessoal de agir, né, é adquirido e formado ao longo da vida, através de experiências. Já dentro da ética, lidar com o certo e com o errado, que seria o modo social de agir, vai implicar no consenso e na adesão da sociedade. Dentro do direito, como é que eu vou lidar com o certo e com o errado? Tá? É o que vai ser imposto aos cidadãos, vai exigir o cumprimento e a obediência, ó. Isso é certo, isso é errado. Então, nós precisamos andar aqui nessa linha, cumprindo aqui as regras, as exigências, tá certo? Dentro da moral, as normas e as regras pessoais é guiada pela tua consciência. Tu vai ter consciência por aquilo que tu acredita, por aquilo que tu aprendeu, tá? Dentro da tua moral, se é certo ou se é errado. Já na ética, essas normas de regras, né, vai ser guiada pela cultura da sociedade, a forma como tu foi educado. E já dentro de direito, normas e regras, ela é guiada pelas leis, pelas instituições jurídicas, tá certo? Então, falando em relação às normas e regras legais, dentro do direito, nós precisamos respeitar o que é colocado como lei. No individual, né, dentro da moral, tá? É o ato, né, que vai fundamentar a minha ética, a minha postura, tá certo? Isso vai me construir a partir do meu consenso de vida, tá certo? Porque daquilo que eu aprendi, daquilo que me ensinaram, que me educaram, aí hoje eu tenho o senso do que seria o certo, do que seria o errado. Seria certo eu sujar a rua ou seria errado eu jogar o papelzinho lá para que outra pessoa seja responsável pelo meu lixo? Então, vem aquele sensozinho, né, do certo e do errado, de acordo com aquilo que foi te apresentado desde a infância. As atividades e as atitudes de uma empresa socialmente responsável precisa caracterizar-se pela preocupação com atitudes éticas, tá? E moralmente, que nós já explicamos, corretas, que afetam todas as partes interessadas. Então, a empresa ela precisa se preocupar se as atitudes estão sendo atitudes éticas e atitudes morais em relação à responsabilidade social. Ela precisa promover valores de comportamentos morais, né, que respeitem os padrões universais dos direitos humanos, da cidadania e também da própria participação na sociedade. Respeito ao meio ambiente, contribuição para a sua sustentabilidade em todo o mundo. Então, precisamos desenvolver o respeito ao meio ambiente. Precisa haver maior envolvimento nas comunidades, né, que se insere a organização, contribuindo para o desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano dos indivíduos, até atuando diretamente na área social, em parceria com governos ou até isoladamente. Então, nós estamos vendo aí que a responsabilidade social da empresa ela vai muito além, tá? Ela precisa se preocupar, sim, dentro da sua responsabilidade, com o meio ambiente, com a forma do comportamento da sua empresa está chegando até a sociedade. Será que ela está preocupada, tá certo? Em não emitir
gases tóxicos em diminuir a poluição, ou ela está aumentando a poluição? Será que ela está preocupada e atuando na área social, porque isso também é responsabilidade social? Então, existe aí, né, preocupações com essas atividades éticas, tá certo? Mas como fazer a responsabilidade social no cotidiano? Mesmo quando se nós não somos empresários, né? E eu não me expondo nem de nenhum grande recurso, não tenho dinheiro. Você poderia estar se perguntando, mas como eu posso, professora, fazer responsabilidade social no meu cotidiano, se eu não sou empresário ou não tenho recurso? É isso que nós vamos ver agora. Não temos que esperar, pessoal, que alguém nos chame a atenção para tornarmos atitudes responsáveis, não. Ser responsável na sociedade significa agirmos com responsabilidade perante o outro e com o outro. Eu não preciso que ninguém venha me chamar a atenção, tá? Pelo que seria uma responsabilidade minha em relação ao meu lixo, em relação àquilo que eu consumo. Eu não preciso que alguém me chame a atenção dentro das minhas atitudes responsáveis que eu preciso ter em relação ao meio ambiente, porque eu já preciso me conscientizar, tá? Que certas atitudes são erradas e que outras atitudes são corretas, tá? Por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos. Não desperdiçar a eletricidade, que é um exemplo muito clássico, né? Se houver 2 elevadores em seu prédio, não chamar os 2 ao mesmo tempo. A questão da eletricidade entra na questão da luz. Muitas vezes estamos em casa, não estamos ocupando, né, aquele espaço, mas não temos o hábito de desligar a luz, deixamos ali gastando, tá certo? Então, perceba aí que isso são atitudes responsáveis que nós podemos ter no nosso dia a dia. Utilizar material reciclável, reaproveitar o papel usado. Quantos de nós gastamos sem necessidade, né? Amassamos ali, jogamos no lixo e achamos que não vai ter efeito nenhum na nossa vida, né? O gasto do papel desnecessário. Mas para que esse papel chegasse até você, quantas árvores foram destruídas, tá? E o mais importante, né? E o mais preocupante é que essas árvores destruídas não foram replantadas, tá certo? Economizar energia, né? Se possível, aproveitar mais a iluminação natural do dia. Nós podemos sim, um ambiente mais arejado, abrir mais as janelas para aproveitar essa luz natural, né, do sol, tá? Ou colocar telhas, né, na nossa casa, que venha dar mais luminosidade. Então, isso são atitudes responsáveis, porque aí nós estaríamos agindo com responsabilidade social, não pensando só no eu, tá bom? Porque isso aí eu preciso pensar também no outro. Aquilo que vai afetar não só a mim, mas também o outro. Nada do individualismo. Praticar a coleta seletiva de lixo, separar o lixo reciclável do não reciclável. Isso é muito difícil, né? Não é comum a gente ver no Brasil, né? Infelizmente, nós brasileiros não fomos ensinados nem educados, mas não é porque nós não fomos ensinados nem educados como cidadãos brasileiros para essa prática, que nós não podemos mudar o que está de errado, né? Correr atrás do prejuízo e fazer o que é certo. Então, que nós venhamos ter responsabilidade social e fazer essa prática da separação, né, do lixo, do reciclável, tá certo? Daquilo que é orgânico. Orgânico seria o resto de alimentos, separar dos outros lixos, né? Respeitar as leis de trânsito. Nós vemos que isso é muito gritante no nosso país, né? O desrespeito com as leis de trânsito, não é verdade? Aí nós vamos ver aqui, pessoal, algumas dicas de ações de responsabilidade social para pequenas empresas. São sugestões aqui que eu tive pesquisando, tá certo? Para embasar a nossa explicação. Primeiro seria as boas práticas de responsabilidade ambiental, né? A responsabilidade ambiental é uma das vertentes da responsabilidade social que pode ser aplicada em empresas de todos os tamanhos. Algumas ações ambientais podem gerar custos elevados de implantação, como obras para a troca de torneiras, para as automáticas, né? Construção de
clarabóias para melhor aproveitamento da luz natural e até mesmo a instalação de placas solares para captação de energia. Lembra que eu falei também que isso pode ser utilizado também nas residências, esse tipo de placas solares, porque ela vai captar, né, a luz e com isso vai diminuir esse impacto, tá certo? Se a empresa não tem capital para realizar grandes obras de adaptação, algumas atitudes simples podem fazer muita diferença para o meio ambiente, porque às vezes a empresa pode dizer, né, que não tem dinheiro para investir nessas mudanças. Aí eu trouxe aqui também algumas atitudes que são simples, que pode fazer muita diferença no meio ambiente. Por exemplo, eliminar o uso de copo descartável nos bebedouros, né? Incentivando cada funcionário a ter sua caneca ou a sua garrafinha. Isso pode ser na igreja, na comunidade, isso pode ser na escola, em qualquer ambiente. Diminuir o uso dos descartáveis, pessoal. Os descartáveis, em relação à questão do meio ambiente, ele prejudica bastante, porque ele leva tempo para se decompor. Então, digamos que nós estamos aqui 4 horas na escola, tá? E ali tem o uso dos copos descartáveis. Se a cada momento o aluno que vai beber água, ele se utiliza de um copo e joga aquele copo, no final das 4 horas, quantos copos foram gastos? Tá? E numa empresa de 8 horas de trabalho, então é preciso conscientizar as pessoas a usar a sua própria garrafa. Reutilizar folhas de rascunho para fazer bloquinhos. Nós costumamos fazer aqueles bloquinhos de anotação. Então, eu posso pegar aquelas folhazinhas que eu não vou mais utilizar, no lugar de eu amassar e jogar no lixo, eu vou reaproveitar, tá certo? Fazendo ela de blocos de anotação. Incentivar o consumo consciente da água, porque nós sabemos que o país, né? O mundo, aliás, chora em relação a isso, porque daqui a algum tempo, a água que é potável, boa, ela pode sim chegar a voltar, tá certo? Havia um esgotamento. Então, é preciso se ter essa responsabilidade, porque tudo isso aqui, pessoal, é responsabilidade social, é responsabilidade com o outro, com o ser, com o meio ambiente, tá certo? Então, se conscientizar que a água, um dia a água boa, ela pode faltar e eu preciso ter atitudes de cidadania ética dentro da minha responsabilidade individual, de proteger para que esse recurso não venha acabar. Trocar as lâmpadas pelas mais econômicas, evitar acendê-las desnecessariamente. Existe aí também para as residências, né? Essas lâmpadas que são mais econômicas, que gastam, consomem menos energia. Fazer a separação do lixo, né, reciclável também das empresas, é muito importante. Tá vendo quantas ações, tanto as empresas como no individual, nós podemos fazer para nos tornarmos cidadãos com essa responsabilidade social. Então, quantas ações eu posso exercer, independente se eu tenho dinheiro ou não, tá certo? Eu vou garantir a minha responsabilidade social. Criar líderes ambientais, né, nas empresas, promover a consciência ambiental dentro da empresa, tá certo? Esses líderes vão se responsabilizar justamente disso, de campanha, de palestras, de movimentos, para conscientizar, tá certo? As pessoas, os funcionários da empresa, a uma responsabilidade social. Usar produtos naturais, né? Quanto menos processos químicos utilizados em diversos produtos que utilizamos, melhor é para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Quanto menos se utilizar desses processos químicos, melhor será, tá certo? Será melhor na questão do solo, da agricultura, porque não vai poluir aquilo que nós plantamos, aquilo que nós consumimos, não vai prejudicar também a nossa saúde. E também outra responsabilidade social, pessoal, também são as ações de voluntariado. Isso pode ser de empresa e pode ser também no individual. Incentivar os funcionários a realizar trabalhos voluntários. Uma boa prática é realizar a visita em casas de acolhimento de crianças e de idosos. Mas será que é só as empresas? Não, eu também posso fazer.
tá? Fazer doações para as instituições sociais, né? Existem diversas instituições que têm o principal objetivo de promover uma vida melhor para a comunidade, tá certo? Que são os desfavorecidos, menos privilegiados do nosso país. Então, as empresas precisam se responsabilizar socialmente em doações voluntárias para as instituições, tá? Aí, responsabilidade social, pessoal, não é ação social. Existe aí uma diferença de responsabilidade social para a ação social. É o que nós vamos entender agora, que é a questão da filantropia, né? A filantropia, ela está na ação individual voluntária, que vai fomentar o ato da caridade, tá? E já a responsabilidade social é uma ação coletiva que vai fomentar a cidadania. Então, dentro da minha responsabilidade social, eu não estou fazendo favor a ninguém. Eu não estou prestando caridade a ninguém. É através da consciência, como cidadã, dos meus deveres e das minhas obrigações para com o meio ambiente. Deu para vocês entenderem a diferença? Aí, será que nós iremos continuar assim? Ou nós podemos tomar uma atitude, uma posição? Isso é uma pergunta, né, que para você se responder. Será que nós iremos continuar assim, prejudicando o meio ambiente, poluindo, sendo irresponsável com as futuras gerações, ou com nós mesmos, porque é a nossa saúde, tá certo? A cada hora, pessoal, 4 milhões de toneladas de CO2 são emitidos pelas empresas. Vejam aí, eu coloquei até as imagens para vocês terem aí noção, né? A cada hora, pessoal. O dia tem 24 horas. 4 milhões. Olha os impactos da mudança climática que vai acontecer por conta disso. Tá certo? As queimadas, o derretimento das geleiras, as enchentes, por conta dos acúmulos, né, muitas vezes dos lixos, da irresponsabilidade do homem, porque não se preocupa com essa responsabilidade que tem socialmente, tá? Isso é um envolvimento de todos, pessoal. Não é um envolvimento individual. Você deve ser a mudança que gostaria de ver no mundo. Primeiro começa em mim, para depois eu impactar em outras pessoas, tá? Já dizia Gandhi, né? Você deve ser a mudança que gostaria de ver no mundo. Então, começando por mim, primeiramente, para depois haver um envolvimento de todos. Tem uma história, né, que é de uma floresta, eu creio que vocês talvez conheçam, né, que estava pegando fogo, e o pássaro foi ali, né, de gota em gota no seu bico, tentar apagar o fogo da floresta, mas ele viu que sozinho ele não ia conseguir. Então, ele acaba envolvendo também os demais para ajudar. Então, ele sozinho não iria conseguir apagar aquele fogo, mas se todos se envolverem, todos juntos, né, ajudassem, aí sim, juntos eles iriam ser mais fortes, iriam chegar, né, ao que eles queriam, que era justamente apagar aquele fogo que estava consumindo toda aquela floresta. Vocês estão entendendo? Então, deu para vocês entenderem que a responsabilidade social, ela é minha e ela é sua. Preservação do meio ambiente é a responsabilidade de todos. Eu coloquei aqui a responsabilidade do coletivo e abordei muita questão das indústrias, das empresas, porque preciso tomar essa consciência também, tá? Trazer para si essa responsabilidade social, tanto na questão ambiental quanto na questão humana, na questão não da filantropia como caridade, tá certo? Mas por amor ao outro, se colocando, né, no lugar do outro, fazendo doações de alimentos. É um envolvimento de todos, tá bom? Nós percebemos que em plena pandemia, tá certo? Muitos aí estão envolvidos em uma responsabilidade social. Aí professora, e o que seria? Na questão da solidariedade, do ato mútuo de se colocar na empatia, tá? A gente vê aí
empresas, a gente vê aí as pessoas no individual, dentro de um envolvimento, tá certo? Se preocupando com a fome do outro, tá? Então, tudo isso entra dentro da responsabilidade social. E que eu espero ter contribuído aí com vocês, né? Dentro desse assunto, que a partir desse nosso entendimento hoje, dessa reflexão, nós possamos mudar as nossas atitudes, que nós possamos trazer essa responsabilidade social para cada um de nós e olharmos para dentro daquilo que nós estamos, né? Se nós estamos contribuindo para um futuro melhor ou não, se nós estamos contribuindo e sendo responsável com as nossas ações para um meio ambiente saudável ou não, então é reflexível, tá? Então, que nós venhamos realmente, né, a se deparar com todos esses questionamentos e possa haver realmente mudança, começando primeiro em cada um, no individual, para depois envolver a todos. Bem, gente, é isso. Este foi o conteúdo desta semana. Não esqueçam de estudar, de revisar o conteúdo, fazer as leituras e as atividades necessárias. Lembrando, dúvidas, nos procure no Classroom, no tópico Tira Dúvidas. Estamos disponíveis. Até a próxima aula.